Amém, amém. Eu queria, a princípio, ler com os irmãos Filipenses 4:4, porque alguém me fez uma pergunta essa semana. E é uma pergunta que eu já ouvi um monte de vezes, não só sobre esse texto, mas sobre o capítulo 4 de Filipenses. A pessoa está vivendo momentos difíceis. Ela disse: eu nunca consegui entender, não é, como a palavra de Deus nos ordena coisas que dependem de sentimentos, não é? Por exemplo, esse verso que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, não é? A pessoa disse para mim: eu não posso simplesmente me alegrar porque a Bíblia está falando para eu me alegrar. E quando eu olho para o resto do capítulo 4 de Filipenses, por exemplo, podia ser em tantos lugares na palavra de Deus, mas a pessoa disse: eu vejo nesse capítulo o apóstolo Paulo dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas a pessoa disse: eu não tenho controle sobre estar ansioso ou não, não é? Ou então ele diz um pouco mais à frente: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, mas eu simplesmente não posso decidir ficar contente. Várias pessoas já me falaram a respeito disso. Eu acho que nós temos um problema quando nós olhamos para a palavra de Deus. A nossa geração, nós queremos compreender a palavra de Deus, nós queremos interpretar. Se a pessoa está falando para a palavra de Deus, está dizendo: eu tenho muitas dificuldades, porque nós queremos interpretar a palavra de Deus, mas nós não abraçamos a interpretação que a palavra de Deus faz de nós. Nós abraçamos a interpretação que a psicologia secular faz de nós. Então nós falamos sobre ansiedade e alegria e contentamento à luz não da palavra de Deus. Agora, se eu aceito a interpretação que a psicologia humanista e a mente humana sem Deus faz de mim, eu não posso querer ir com essa cosmovisão para a Bíblia e entender o que ela está dizendo para mim, não é? Então é sobre isso que eu quero falar hoje, porque esse é um problema comum. Então Paulo diz assim no Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou então, como a pessoa mencionou, verso 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. Nós sabemos que Paulo vai dizer que a paz de Deus vai guardar os nossos corações. Ou então, ainda nesse capítulo mesmo, no verso 11 ao 13, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a pessoa está dizendo: como é que a Bíblia pode nos ordenar a desejar a coisa certa, a sentir alegria, a sentir contentamento, a não ficarmos ansiosos? Então essa é uma grande dificuldade quando nós não olhamos para a Bíblia, não é? Através daquilo que o Evangelho diz de nós, diz a respeito daquilo que Deus faz. E, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo 6:8: tendo, porém, sustento e roupas para se vestirem, estejam vós satisfeitos. Essa pessoa diria: mas como é que eu posso estar satisfeito? Isso não é questão de eu simplesmente querer ficar satisfeito, não é? Então você vê, a Bíblia não está dizendo que só que isso é possível, ou só que isso é desejável. Essas coisas são um mandamento de Deus. Deus está dando uma ordem. Deus está comandando todos nós, não alguns, a isso. Você percebe que a Bíblia faz isso de muitas maneiras. Por exemplo, qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento, e esse é o problema, quando você entender como o mundo funciona e como a maioria dos cristãos estão funcionando como o mundo, porque abraçam a interpretação de si que o mundo faz, você vai entender por que o cristão levanta essas barreiras e essas dificuldades de entender
a ordem de se alegrar no Senhor, ou de não andar ansioso, ou de ter paz, ou de ter contentamento. É óbvio que se o homem estiver operando pelo mesmo base de vida do mundo lá fora, tudo isso parece muito estranho, e tudo isso tem parecido estranho, porque como o aspecto negativo, por que os homens vivem com medo, ansiosos, insatisfeitos, sem paz? Então eu quero olhar rapidamente isso, o porquê disso, ou seja, o lado negativo, porque eu quero me ater mais ao lado positivo, como a ordem bíblica de nos alegrarmos, de termos paz e de não andarmos ansiosos, não é simplesmente uma ordem sem uma base com a qual isso se torna a realidade dos filhos de Deus. A Bíblia diz assim, em Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Esse é o 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, não deseje essas coisas. Alguém podia falar de novo, como eu vou, como a Bíblia pode dizer isso, como eu vou poder obedecer um comando que fala de desejos? Lightmer, que é um dos mártires famosos na história da igreja, ele nasceu em 1487, morreu em 1555, queimado na fogueira. Ele foi da igreja como Lutero antes da reforma, e depois da reforma se tornou protestante. Nós sabemos como Henrique VIII fez a Inglaterra, levou a Inglaterra para o protestantismo pelas razões que nós sabemos, e como ele teve filhas, e, por exemplo, como ele queria se separar da sua esposa, que era neta dos reis poderosos da Espanha, e como não podendo ter o divórcio, ele deu um jeito, e foi arrumando outras mulheres até ter um filho. E quando ele conseguiu ter um filho homem, o único que ele conseguiu, Eduardo VI, nós sabemos que o menino foi rei muito cedo, com 8 anos, e morreu também muito cedo, com 16 para 17 anos. Nesse período que Eduardo VI foi rei da Inglaterra, o capelão dele foi Lightmer. Quem criou ali, quem instruiu o menino na fé bíblica, da reforma. Só que o menino morreu, e aí tomou o trono Maria, que era neta dos reis espanhóis, e a Inglaterra voltou a ser católica. Então, nesse período, uma quantidade enorme de puritanos, por exemplo, foi queimado na fogueira, e um dos primeiros a morrer na fogueira foi ele, Lightner. E quando ele estava sendo queimado com outra pessoa, o mestre Ridley, na hora que acenderam a fogueira, o mestre Ridley estava um pouco assustado, e ele disse assim: tem de bom ânimo, mestre Ridley, e seja homem, porque hoje, pela graça de Deus, nós vamos acender uma fogueira na Inglaterra que nunca mais se apagará. A fogueira que nós estamos acendendo aqui, essa fogueira que vai nos consumir, esse fogo nunca mais ninguém vai poder apagar, da palavra de Deus, da verdade de Deus, do compromisso com Deus. E você pode pensar, como alguém pode falar assim num momento desse? Morrer queimado na fogueira é horrível. E a respeito disso, a Bíblia diz que nós, se quisermos entender o lado negativo dessas coisas, nós temos que olhar primeiro para essa palavra, cobiça. O 10º mandamento é esse. Paulo está ensinando isso, está nos comandando, e nós vamos ver a base disso de uma forma positiva. Por exemplo, ele diz, já aprendi a estar contente em qualquer situação, por isso não ansioso, por isso em paz, por isso se alegrando em Deus todo o tempo. Mas nós, essas palavras desejar, cobiçar, têm perdido um pouco o peso, não tem o mesmo peso em português, e na verdade nós não somos especialistas, porque nós juntamos os desejos e eles se tornaram quase que uma coisa só. E o que
significa, não é? Certa vez, há anos atrás, um dos meus filhos pequenos me perguntou assim, pai, o que é cobiçar? E eu disse, olha, é desejar muito uma coisa. Porque eu achei que aquela era a maneira de eu explicar para a criança. E ele disse assim, mas desejar muito uma coisa é errado? Essa é uma boa pergunta. Os esquimós têm 12 palavras, ele tem um monte de palavra para neve. A gente só tem uma palavra, neve, porque para a gente neve é neve. Mas esquimó, eles vivem verão para eles é com neve, é com gelo. Então eles conhecem as diferenças que a neve tem. Então eles têm 12 palavras diferentes para a neve, porque quando eles falarem para o outro, os outros sabem exatamente a respeito do que eles estão dizendo. Eles são especialistas, não é? Porque eles sabem fazer distinção entre neve e neve. Mesmo as pessoas que moram em lugares onde neva, não sabem fazer isso, porque neva lá no inverno, o cara sabe que hoje está nevando. Nós então que moramos aqui, que não tem neve nunca, só sabemos que neve é neve. Mas os esquimós sabem fazer distinção. Eles veem um monte de neve, eles sabem falar que neve é aquela ali, que tipo de neve é aquela lá, como é aquela lá. Você não vê distinção nenhuma. Esse é o problema, não é? Eles conhecem neve. Quando nós conhecemos a verdade de Deus e quando nós não temos a cosmovisão que o mundo sem Deus tem, nós começamos a saber distinguir coisas que o mundo não pode, não é? Então, nós começamos a entender as palavras, o que a Bíblia diz a respeito delas. E uma das razões porque as pessoas modernas têm dificuldade é porque ela é quase como se tudo fosse neve, assim, não tem uma palavra para cada coisa. E nós nos parecemos com isso quando falamos sobre desejos, cobiça. Há uma diferença entre desejo e cobiça. Cobiça é algo terrível. Os homens são guiados pelas concupiscências. Outra palavra para falar isso, do engano. Um desejo em si não é mal, mas a cobiça sempre é má. Essa é uma distinção cristã. O mundo não tem distinção. Tudo que ele deseja, ele acha que de alguma forma é bom, não é? E ele não vai ter uma distinção para isso. Nós, como os esquimós com a neve, temos muitas distinções se nós temos uma cosmovisão bíblica. Então, já o homem da nossa geração não tem, e nós temos nos parecido demais com eles. Por exemplo, outro dia alguém me disse assim, eu não entendo muito o pecado da glutonaria. É um pecado que quase que a gente, por não entender o que ele quer dizer, e por estar limitado em fazer distinção, nós temos realmente uma dificuldade em explicá-lo. Então é um pecado em particular que tem permeado nossa geração, a igreja, silenciosamente, que raramente nós prestamos atenção, que é a busca constante por mais, por mais, por além do suficiente. É isso que a raiz da palavra quer dizer. Ou seja, a nossa busca por mais pode não ser feio, mas quando nós começamos a usar as palavras certas, cobiça, ou, por exemplo, aqui a pessoa tinha falado sobre glutonaria, nós começamos a entender as distinções. Então, quando você pensa em glutonaria, você pensa simplesmente em um prato enorme de comida, assim, com, sei lá, muito chocolate, e bebendo aquilo tudo, e não tendo mais fome, e continuar comendo. Então, na verdade, é a minha tendência, a nossa tendência de alimentar o nosso estômago, a gente pensa com bobagens, salgadinhos, doces, mas o que a glutonaria envolve é muito mais do que isso, não é? Porque você pode pensar, eu não luto com isso, pelo contrário, estou até em forma, estou conseguindo, eu sou o oposto disso, outras pessoas têm esse problema, eu não. Mas quando nós não entendemos, nós não percebemos que grandes males em nossas vidas ficam desapercebidos, porque nós somos como gente que fala sobre neve
e somos muito diferentes dos esquimós, que podem ver essas distinções. Então, se nós olharmos a definição original, por exemplo, de glutonaria, nós vamos ver que ela está muito mais próxima da nossa vida o tempo todo do que nós gostaríamos de admitir. Então, glutonaria é um vício da alma por excesso. É um vício da alma por excesso. Ela ocorre quando o gosto domina sobre a fome, o gosto domina sobre a necessidade, quando o querer domina o precisar. O querer está muito mais alto do que o precisar. É sobre isso que ela fala. Em nossa sociedade, em que nós somos estimulados e pensamos o tempo todo em crescer na vida. O que você quer fazer? Eu quero crescer na vida. Eu quero subir na vida. Por que você faz todas essas coisas? Eu quero subir na vida. E como subir na vida é um dos ideais básicos da nossa sociedade, muitas vezes é difícil para nós distinguir uma conquista merecida de um excesso indulgente. Nós não conseguimos fazer essa separação. Nesse sentido, então, profundo da palavra, alguém atlético e forte, e em forma, pode ser um glutão quanto qualquer um. É esse vício pelo excesso, essa necessidade por mais, muito além daquilo que de fato é necessário. Então, todo desejo por excesso flui de uma insatisfação, de uma falta de satisfação. É porque eu não estou satisfeito, que eu preciso de mais e mais e mais. Eu não estou satisfeito com a minha porção. Davi, por exemplo, diz assim: olha, a minha porção é a melhor porção, porque caíram-se as divisas em lugares amenos. Eu fiquei com a melhor porção. Eu olho para todos os homens e eu percebo que eu fiquei com a melhor porção, mas e a nossa geração é definida por não estar satisfeito com a sua porção no prato. É sobre isso, essencialmente, que a glutonaria fala, né? É a sua porção no leito matrimonial. As pessoas nunca estão satisfeitas, elas estão sempre pensando que elas precisam de mais, não está satisfeito com a sua porção na sua conta bancária. Então eu busco uma porção maior. A minha vida é buscar uma porção maior. O leito matrimonial nunca me satisfaz. A conta bancária nunca me satisfaz. Nada me satisfaz. Meu prato nunca me satisfaz. Meu guarda-roupa. Então, como eu nunca estou satisfeito com a minha porção, eu estou sempre buscando uma porção maior. É assim que o mundo vive. Mas porque cada porção maior é parte de um todo que é finito, isso nunca me satisfaz, e eu continuo sempre querendo uma porção maior. Essa não é a história de Gênesis 3, por exemplo, para nós vermos como é um homem natural sem Deus. Qual foi o pecado no jardim do Éden? Não foi um desejo por excesso? Não foi uma insatisfação com a sua porção? Adão e Eva receberam um paraíso para os olhos, e um paraíso para o paladar, e um paraíso para todos os sentidos físicos, e havia ali toda ausência qualquer ausência de vergonha. Mas o que fazia o paraíso não era todas aquelas coisas perfeitas para os olhos e para o físico. O que fazia o paraíso era a comunhão com Deus, era na variação do dia ter uma comunhão profunda com Deus, era todo dia viver de uma maneira que Deus era totalmente glorificado, à medida que eles desfrutavam de tudo aquilo como um eco da glória de Deus. Então é por isso que ali era um paraíso, mas ocorreu para eles que aquilo não era o suficiente. Tudo aquilo, todo o paraíso e Deus não era suficiente para eles, e como eles estavam contentes com a porção deles, que era o paraíso, então eles foram em busca de mais, e essa é a tragédia. Tudo que você vê é a consequência dessa busca por mais. E como eles, nós nascemos neles, né? Somos vorazes, incorporamos desejos sem fundos, sempre à procura de mais, algo mais atrativo do que nós temos. Então, por exemplo, Provérbios 27:20 diz
que os nossos apetites são tão fortes quanto a morte. Estamos sempre indo em busca de satisfazer e aplacar um desejo sem fim, essa inclinação sem fim, é que move o que nós chamamos de glutonaria, e também o que move o que nós chamamos de cobiça e concupiscência. Então, os esquimós têm esse monte de palavras, porque eles sabem fazer a distinção das coisas. É óbvio que os desejos de Adão e Eva não eram errados, mas a cobiça, a glutonaria, a concupiscência acaba sempre assim. Então, se alguém pudesse me explicar, aquele dia eu não soube explicar para o meu filho pequeno o que era, mas eu diria assim de uma maneira bem infantil, que é quando o desejo é cobiça, é quando o desejo se torna o cão e você a cauda. Então, o desejo balança você, porque você é a cauda, o desejo é o cão. O desejo correto é quando está invertido isso. Então, a cobiça é uma apreensão interior que pega você pelo pescoço e tem um dedo na sua jugular e está no comando. É quando você tem que ter algo, mesmo quando isso desonra a Deus. É óbvio que o desejo é uma concupiscência, é óbvio que é uma cobiça. Tudo que você deseja que se interpõe em você ter o prazer final em Deus e não naquilo. Então a razão que te faz feliz é a que você diz assim: sem isso eu não vou ser feliz. Ou então, eu perdendo isso, eu estou arrasado, eu não consigo viver, eu vou ficar deprimido. Ou então eu fico preocupado, ou então eu perco a minha paz. Ou então eu não posso mais me alegrar, eu não posso mais fazer o que Paulo disse, eu não posso me alegrar no Senhor, porque você vê, a razão de nós ficarmos chateados, a razão de ficarmos ansiosos, a razão de não podermos nos alegrar, é porque algo que nós queríamos, nós não vamos ter, ou algo que nós tínhamos vai ser tirado de nós, e porque nós estamos, porque nós estamos cobiçando algo, aquilo é uma cobiça, aquilo não é algo bom que Deus está me dando, aquilo é muito mais do que isso, aquilo eu estou olhando para aquilo dizendo, sem isso eu não sou feliz, eu não estou satisfeito com a minha porção no leito matrimonial, não estou satisfeito com a minha porção na conta bancária, não estou satisfeito com o meu guarda-roupa, eu não estou satisfeito, eu preciso de mais, porque eu preciso vencer a vida. Você vê, aquilo é o cão, você virou a cauda, aquilo está abanando você. Um desejo verdadeiro, um desejo que não é cobiça, que não é pecado, é o desejo em que ele é a cauda, o desejo é a cauda, você balança o desejo, ele não te domina, ele não vai fazer você feliz nem deprimido, ele não vai fazer você completo, nem colocar você no buraco. Não ter ele não vai fazer diferença. É isso que Paulo está dizendo, eu estou na cadeia, eu estou preso, mas eu estou escrevendo uma carta sobre a alegria. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. O que eu tenho na cadeia? Não tem nada quase. Tem um cara amarrado em mim, eu fico aqui o tempo todo. E qual é a minha perspectiva? Provavelmente eu vou morrer. E quando a Bíblia diz, não cobiçarás, a cobiça é essa apreensão interior. Você vê que a cobiça, que é o último mandamento, não é roubar, não é adulterar, não é matar. Essas coisas já estavam nos outros mandamentos e já foram cobertos pelos outros mandamentos. A cobiça é uma apreensão interior que eu preciso de uma porção maior daquilo que eu tenho. Então, não cobiçarás é a repetição do primeiro mandamento de uma maneira negativa, sabe? Ou do grande mandamento que diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, a Bíblia diz, não terás outros deuses, é o primeiro mandamento, diante de mim. Eu sou a porção do seu copo, eu sou a satisfação da vida. Então, esse é o positivo, não é? Não cobiçarás é o oposto. O primeiro mandamento e o 10º mandamento são como suportes para todos os outros mandamentos. Eles estão ali dando suporte para isso. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. Não coloque nada diante dele que absorva você e que diga que com isso eu vou ser pleno, com isso eu vou ser feliz, com isso
E quando isso acontece, é óbvio que aquilo tomou lugar de Deus. Então, Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. O último diz: não cobiçarás. É a mesma coisa, dita de forma diferente, porque o 10º mandamento é o resultado do primeiro. Se você não tem nenhum Deus e só Deus, então você não cobiça, não é? Então o 10º mandamento é você amar Deus como todo suficiente, então você não cobiça. A tua porção é suficiente. Por quê? Porque todas essas coisas que você toca na vida não tem nada a ver com a base do seu caráter, com aquilo que você chama de autoestima, com aquilo que você disse que você precisa para ser feliz, ou com aquilo que você pode perder e fazer teu mundo desabar. Se você amar a Deus o suficiente para ser o conteúdo final da sua vida. Então, se você fizesse isso, todos os mandamentos, do primeiro e último mandamento, cobrem todos os mandamentos. Porque se você tivesse essa satisfação em Deus, por que você iria roubar? O mandamento que diz para você não roubar é só porque esses dois estão fora do lugar. Por que você ia roubar sexo, em vez de ter sexo como Deus disse que você devia ter? Por que você queria roubar status, através de cobiçar coisas, a casa do próximo, as coisas do próximo? Por que você iria querer roubar a vingança e querer se vingar? Porque você precisaria dessas coisas. Então o prazer é bom, o prazer é criado por Deus: dinheiro, conforto, sexualidade. Mas essas coisas são só a cereja, assim, na vida. São coisas belas que Deus deu, mas não são os nossos alimentos. Você pode imaginar vivendo só de cereja, sabe? Só de confeito, de bolo. O que ia acontecer com você, com o seu corpo, se esse fosse o teu alimento? Então, o contrário, em vez de Deus ser a cereja, tudo é que te dá satisfação, paz de espírito, você não ficar preocupado, porque você tem dinheiro no banco. É isso que aquele homem disse: agora eu tenho muito para muitos anos, come, bebe e regala-te, porque agora eu estou com a vida estabilizada. A gente fala, não é assim? Eu estou com futuro garantido. É isso que ele disse. Ele tinha uma conta gorda, um celeiro cheio, e pensou: meu futuro está garantido. É isso que um monte de cristão fala. E Jesus diz: louco, essa noite vão pedir tua alma. Teu futuro não está garantido. Um filho de Deus, como Paulo na cadeia, tem um futuro garantido. Você não tem um futuro garantido. Então, se amar a Deus o suficiente, como ele declara no primeiro mandamento, então você vai ter um estilo de vida que todos os outros mandamentos não são um problema. Você vai ter uma vida de integridade, que é o 9º mandamento. Vai ter uma vida de pureza, que é o 7º mandamento. Vai ter uma vida de generosidade, que é o 8º mandamento. Vai ter uma vida de perdão, que é o 6º mandamento. Tudo flui a partir disso. Então, Paulo diz que ele se converteu assim. No capítulo 7 de Romanos, ele disse: eu me sentia bem comigo mesmo. Ele diz: eu vivia sem a lei, no sentido de que ele achava que ele cumpria a lei. Mas aí ele disse: eu cheguei até esse 10º mandamento, e esse mandamento me matou. Não porque ele já não estava morto, mas ele disse: eu tive consciência de que eu não vivia nada de maneira que honrasse Deus. Porque eu tive consciência de que eu precisava do status do mundo para viver, que eu era o fariseu dos fariseus, que eu me gloriava nos meus diplomas, nas minhas realizações. E quando eu vi que isso tudo era cobiça, eu tirava disso o sustento da minha vida, a base de eu sentir que eu era alguém no mundo. Então ele disse: quando eu vi esse mandamento, a lei me matou, porque eu vi, eu não cumpro lei nenhuma, ela me condena, Deus não é para mim o que devia ser. Esse mesmo homem que está escrevendo lá agora: alegrai-vos sempre no Senhor. Então ele diz: eu pensei que era uma pessoa piedosa, mas quando eu estava meditando no 10º mandamento, não cobiçarás, eu comecei a perceber o que ele queria dizer. E eu vi que eu não tinha vida piedosa nenhuma, que todas as coisas que eu fazia em relação a Deus tinha como fonte a cobiça do meu coração. É aquilo que João chama de concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. E esse foi o início da conversão de Paulo. Paulo entendeu exatamente o que faz um homem ser convertido.
de que mal ele está sendo salvo. Então, esse é o negativo. Se você não entende isso, você não pode entender o que Paulo está dizendo a respeito do alegrai-vos sempre no Senhor, ou não andeis ansiosos por coisa alguma, ou você viver uma vida de paz, que a paz de Deus guardará a sua mente, o seu coração. Você vai realmente dizer, é impossível me alegrar. Agora, qual é a base dessa alegria? Nós podíamos ir para qualquer lugar da Bíblia, porque eu disse que eu queria mesmo falar sobre aquilo que era positivo. Como é quase um absurdo nós cristãos ficarmos pensando, como Deus pode ordenar eu me alegrar? É só um sentimento. O sentimento tem que ter uma base. Eu não posso simplesmente me alegrar porque alguém me mandou. É porque nós temos uma visão totalmente defeituosa do Evangelho. Então nós podemos ir para qualquer lugar, mas o Evangelho é uma boa nova. É uma nova de grande alegria. E ele está espalhado por toda a Bíblia e pelo Novo Testamento. Mas se há um lugar onde ele se mostra como nenhum outro lugar, é em Romanos. Não é? E a Bíblia é o maior livro que o mundo já viu. E o livro de Romanos certamente é o maior da Bíblia. E no livro de Romanos, o maior capítulo da Bíblia inteira, então, é o capítulo 8 de Romanos. Então você pensa, se a sua saúde boa é uma boa notícia, a família é uma boa notícia, a comunhão da igreja é uma boa notícia, o seu trabalho é uma boa notícia, enfim, aqui está falando sobre algo muito melhor do que todas essas coisas, e todas essas coisas produzem alegria, não é assim? Você está com saúde, você fica feliz com saúde, teu trabalho, tua família, essas coisas trazem alegria. Então a carta de Paulo aos Romanos é o ponto alto da Bíblia. Lutero disse assim, esse é o mais claro de todos os evangelhos. Nós sabemos como o livro de Romanos é que trouxe, Paulo estudando Romanos, Lutero, né, já que colocaram ele para dar aula de Romanos, mudou a história da igreja. Deus fez isso. Ele diz, o livro de Romanos é o mais claro evangelho. Ele disse que ele lia o livro de Romanos toda semana, durante a sua vida inteira, até morrer. Mas ele não só fazia isso, ele pedia, porque ele disse que uma coisa é você ler, outra coisa é você ouvir. Ele pedia a alguém que lesse toda semana para ele o livro de Romanos inteiro, porque ele queria sentar, fechar os olhos e só ouvir. Não tinha CD, essas coisas como a gente tem hoje. Ele tinha que realmente pedir a alguém para fazer isso. Ele disse que fazia isso. João Calvino, o outro reformador, diz, quem a entender, ou seja, quem entender a carta aos Romanos, terá seguramente uma porta aberta para a compreensão de toda a Escritura. Se você entendeu Romanos, você entendeu a Bíblia inteira. Se você não entendeu Romanos, você não vai entender o resto. Tyndale, que um pouquinho antes de Lightman, foi morto na fogueira também na Inglaterra, mas morto por Henrique VIII, antes de Henrique VIII se tornar protestante, porque Tyndale teve com Lutero e resolveu traduzir a Bíblia para o inglês. E quando ele traduziu a Bíblia para o inglês, por causa disso, ele foi queimado na fogueira. Ele também, como Lutero, como Lightman, era da igreja antes da Reforma, foi tocado pelo que aconteceu na Reforma, teve com Lutero na Alemanha, mas quis voltar para a Inglaterra para fazer o mesmo que Lutero fez lá, traduzir a Bíblia para o alemão. Ele, vou traduzir a Bíblia e eu vou fazer, Tyndale disse, que cada menino que trabalha no campo entenda mais da Bíblia do que os padres. Essa era a proposta dele, e ele escreveu, não é, a versão da Bíblia dele, baseada na Bíblia dele, existe até hoje. Então ele diz assim, sobre Romanos, a parte principal e mais excelente do Novo Testamento é o mais puro Evangelho, isto é, as boas novas chamadas Evangelho, e também luz e caminho para prescrutar toda a Escritura, é a lanterna com a qual você vai por toda a Escritura e vai entendendo toda, você vai lá no que Paulo, por exemplo, disse lá, alegrai-vos sempre no Senhor, com Romanos, e você não vai ter dificuldades, e você vai ver ele dizendo, não andeis ansiosos, você não vai ter dificuldades, você vai ter base para tudo. Ele diz, todas as estradas da Bíblia levam para Romanos, da maneira que todas as estradas antigamente levavam para Roma, ele diz, todas as estradas levam para Romanos, porque lá é o centro. Todas as ideias apresentadas nas Escrituras, todas as doutrinas vão ser vistas com mais profundidade na carta aos Romanos. Então, Tyndale continua assim, nenhum homem pode verdadeiramente ler
esta carta em demasia. Nenhum homem pode ler com frequência ou estudá-la muito bem. Sempre nós vamos estar aquém do que ela merece ser estudada, pois quanto mais ela é estudada, mais fácil se torna, e quanto mais profundamente forem buscadas, as coisas mais preciosas são encontradas na carta aos Romanos. Tão grande é o tesouro espiritual que já está escondido na carta aos Romanos. Por esse motivo, todos os homens, sem exceção, devem exercitar-se diligentemente neste ponto e gravá-lo, se possível, decorar a carta aos Romanos, dia e noite, continuamente, até que todos estejam completamente acostumados com todas as verdades de Deus reveladas através da carta aos Romanos. É isso, essa é o Evangelho por excelência. Então eu queria que você pensasse agora em tudo. Nós não podemos olhar tudo que Romanos diz, mas vamos nos concentrar então no capítulo mais profundo e importante de Romanos, se é que nós podemos falar que algo é mais profundo em Romanos, mas é. Por exemplo, o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos diz que em Cristo o homem está livre, você, se está em Cristo, está livre de toda a condenação. Nenhuma condenação há para os homens, para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 2, ele diz que você está livre da maldição condenatória, mas não só disso, você está livre do poder que o pecado exercia em você, se você está em Cristo. No versículo 3, a Bíblia diz que Deus executou a pena que você merecia na carne crucificada do seu Filho, de tal maneira que não há mais nada para Ele executar em você. No versículo 4, ele diz que o Espírito Santo está cumprindo as demandas da lei que se resumem em amar a Deus em você. Agora Deus habita através do Espírito Santo em nós, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, e o Espírito Santo está cumprindo essas demandas, nos levando a isso. No versículo 6, diz que o poder do Espírito Santo em nossa vida, em nossa alma, é a nossa paz. No versículo 7 e 8 diz que o Espírito Santo que está em você faz você não mais servir a carne, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. É impossível o homem sem o Espírito Santo habitando assim agradar a Deus. No versículo 9 diz que se alguém está então em Cristo, não está mais na carne, que o meu Espírito, o Espírito de Deus está em nós, e nós somos posse de Cristo. No versículo 10 e 11 diz que o Espírito Santo, Deus diz para nós, meu Espírito vai um dia ressuscitar nossos corpos na ressurreição. No versículo 12 diz, olha, a única dívida que você tem agora não é mais a carne, você não deve mais nada à carne para viver para a carne. Agora o Espírito Santo habita em você e você não tem mais nenhuma dívida com a carne, você pode viver livre disso. No versículo 13 diz que esse poder é o único meio pelo qual você pode matar o pecado em você. Agora, com esse poder habitando em você, você pode matar, mortificar todos os pecados. O 14 diz que todos os que são assim guiados, levados pelo Espírito Santo para matar o pecado, evidenciam de que de fato são filhos de Deus, que o Espírito Santo habita em todos os filhos de Deus, e eles levam os filhos de Deus a isso. No versículo 15 diz que a habitação de Deus em nós, através do Espírito Santo, é o Espírito de adoção em nós, que desperta um grito em nosso coração. Abba, Pai, produz em nós esse grito da certeza da nossa filiação. No versículo 16 diz que o Espírito é o selo, é a testemunha de que nós estamos de fato em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus agora. O versículo 17 diz que como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, e agora nós vamos partilhar a glória de Cristo, porque somos co-herdeiros com Ele de todas as coisas, e nós que agora nesse instante gememos junto com Ele no mundo caído. E no versículo 18 diz que esse gemido, apesar de ser um gemido verdadeiro e real, ele não tem como se comparar com o peso de glória que Deus vai compartilhar conosco para sempre. Versículo 19 diz que toda a criação está quebrada, o mundo inteiro, todas as coisas, e precisam receber a glorificação. Quando nós, filhos de Deus, recebermos a glorificação,
Ou seja, a partir de nós a glorificação vai chegar ao universo inteiro, e não o oposto. No versículo 20, diz que Deus submeteu toda a criação à futilidade com o propósito de manifestar essa glória em nós para todo sempre. Ele fez isso com esse propósito em mente. No versículo 21, diz que um dia toda a criação irá atingir a sua liberdade, não é? A partir da gloriosa obra que Ele faz em seus filhos. No 22, ele diz que toda a criação está como que num trabalho de parto. Toda a dor, e a dor que nós experimentamos também, não passa de um trabalho de parto para tudo isso que Ele preparou para nós. No versículo 23, diz que mesmo aqueles que estão em Cristo, que foram regenerados, também gemem em seus próprios corpos, envelhecem, ficam com rugas, doenças, e estão indo em direção à morte, mas que essas coisas devem ser recebidas por nós sempre como dores de parto, indo em direção àquilo que de fato, não é? Nós vamos nos apropriar a plenitude dos privilégios da adoção que nós temos em Cristo e a ressurreição dos nossos corpos glorificados. Todas essas coisas são só dores de parto quando nós olhamos para elas. No versículo 24 e 25 diz que desde que você está salvo, mas que você vive ainda no mundo caído, então você é salvo ainda pela esperança, e esperança somos salvos. Então nós temos que esperar com paciência em meio aos sofrimentos desse mundo caído, tendo todas essas certezas já em nossos corações. No 26, diz que quando nós não sabemos como orar, o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis em nossos sofrimentos. Nós não sabemos orar, então o Espírito geme através de nós, nós temos a habitação do Espírito e Ele faz isso. No 27, diz que o Espírito Santo, Ele nunca confunde as coisas, Ele conhece exatamente nossos corações, nossas necessidades, Ele examina os nossos corações e Ele intercede por nós dessa maneira perfeita. Diz assim o 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. No versículo 28, diz que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que Ele escolheu. Não é incrível? Versículo por versículo, isso dava sermões sem fim. O versículo 29 diz que desde toda a eternidade, Deus conheceu os seus filhos com amor eletivo. Ele conheceu você, então Ele escolheu você, e infalivelmente Ele destinou você para ampliar a imagem do seu Filho para todo sempre. No versículo 30, ele diz que na eternidade Ele formou um elo inquebrável, que não pode se partir. Então, de tal maneira, ele criou essa cadeia gloriosa de salvação, e os que Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, e Ele vai glorificar. Na verdade, aqui fala até no passado, Ele glorificou, porque é certo, e que nenhuma pessoa, nenhum daqueles que Ele escolheu, jamais se perdeu. No versículo 31, ele diz que ninguém pode se opor. Se Deus é assim por nós, então ninguém pode se opor contra nós com sucesso. No versículo 32, ele diz, olha, se eu já dei o meu filho, por que eu não daria alguma coisa? Como vocês podem pensar que eu deixarei de dar alguma coisa necessária a vocês, para vocês alcançarem o propósito final? Eu dei o que era mais difícil, que era o meu filho. Se eu fiz isso, então tudo que é necessário eu vou dar agora, porque não há nada mais difícil do que eu já fiz. No verso 33 diz que Ele, sendo o juiz do universo, declarando que nós somos justos, Ele disse, olha, se no meu tribunal eu declaro vocês justos, que adversário pode acusar vocês? Quem pode condenar vocês? E no 34 ele diz que para garantir essa reivindicação, Jesus, que morreu e pagou tudo por nós, está agora à direita dele, orando por nós todo o tempo, incessantemente. No versículo 35 diz que nada pode nos separar então do amor de Cristo, nada, absolutamente nada, nem a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. No 36 ele diz que você pode ser abatido como ovelha no mundo, ser morto, assassinado por amor a Ele, mas isso não causa nenhum dano a você. Ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para matadouro. No 37 ele diz que mesmo em nosso abate,
a perda se torna o nosso ganho infinito. E todos os nossos inimigos, Satanás e no mundo, são na verdade servos da nossa salvação, que trabalham através do controle de Deus soberano sobre todas as coisas para o nosso bem final. No versículo 38 a 39, no fim, ele diz: então vocês têm certeza absoluta. Esse é o Evangelho. Então ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é por isso que Lutero disse: eu leio toda semana, eu quero que alguém leia para mim. Olha, e se toda semana Lutero queria ler todo o capítulo de Romanos, eu acho que nós devíamos ler o capítulo 8 todo dia, não é? Então esse é o maior capítulo da Bíblia, o maior. Ele engloba todas as coisas. Não há nenhum outro capítulo na Bíblia que vai falar mais profundamente sobre a fragilidade do universo físico e como ele está indo em direção à morte, à destruição, e como ele ficou assim, como Deus sujeitou ele a isso por causa do pecado. Deus fez isso. Mas esse capítulo também expressa com clareza, não é, a ligação inquebrável da predestinação, eleição, justificação e glorificação. Nenhum outro capítulo faz isso com essa profundidade. Nenhum outro capítulo combina a trindade trabalhando para a nossa salvação de maneira onipotente assim. Combina a intercessão do Espírito, porque ele diz: o Espírito intercede a partir de vocês com gemidos inexprimíveis. Ele ora da maneira correta. E esse capítulo diz: e o Filho, a segunda pessoa, intercede por vocês à minha direita. Você vê, nenhum capítulo faz isso. E diz que o Pai tem esse serviço de amor infalível por nós, porque todo esse plano flui do Pai. Nenhum capítulo explica isso de maneira tão profunda. Nenhum capítulo tão explicitamente mostra os horrores do sofrimento dos homens, do mundo, da criação, e mostra ao mesmo tempo a grandeza da glória que há de ser revelada através de tudo que o Evangelho produziu infalivelmente. E nenhum outro capítulo fala da esperança inabalável do amor de Deus que está em nós, como esse capítulo. Nenhum outro capítulo vai falar a respeito da segurança de que nada pode nos separar desse amor, nada no mundo, nem no porvir, nem homens, nem seres. Nenhum outro capítulo diretamente nos ensina tanto como nós sabermos que somos filhos de Deus, como o Espírito testemunha em nossos corações de que nós somos filhos de Deus, como nós não devemos mais nada à carne, como aqueles que estão em Cristo já mortificaram a sua carne assim, e têm o poder para isso. Nenhum outro lugar fala tão profundamente sobre os privilégios, títulos gloriosos que estão destinados àqueles que estão em Cristo como co-herdeiros de todas as coisas. Nenhum outro capítulo junta tantas coisas que nos ajudam a viver uma vida de obediência, porque diz: vocês não vivem mais na carne, vocês vivem no Espírito, porque na carne é impossível agradar a Deus, mas vocês não estão mais na carne. Então, esse é o maior livro, e esse é o maior capítulo, e ele fala sobre o quê? Ele está dando fatos. Agora a pessoa disse assim: como é que a Bíblia pode ordenar eu me alegrar? Como se eu pudesse produzir um sentimento. Não, o que produz alegria na sua vida, que são fatos. Você ficou alegre porque comprou a casa, você ficou alegre porque alguém te deu a boa notícia, você ficou alegre com fatos. Só fatos produzem alegria. O que essa pessoa está dizendo o quê? Que ela não tem fatos. Que Deus simplesmente está falando que eu devo produzir uma coisa em meu coração, uma alegria. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Tenham contentamento. Então, nesses minutos finais, nós temos que desempacotar isso que nós temos aqui. Nós podemos ter escolhido outro lugar, mas nenhum lugar é mais completo do que isso. É óbvio que quando a Bíblia diz: não andeis ansiosos, se alegrem no Senhor, a paz de Deus vai guardar o coração de vocês, fiquem contentes em toda e qualquer situação. É óbvio que isso tem uma base. Então aqui, nesse capítulo não fala sobre alegria, não fala, não dá uma ordem, porque ele é a base da ordem que Paulo dá em outros lugares. É a melhor base, porque ele sintetiza tudo. Por exemplo, Filipenses 4:6 dá uma ordem: não andem ansiosos por coisa alguma.
Você vê, ou então Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, no versículo 4. Então aqui em Romanos não tem imperativos assim, não tem ordens assim, sabe? Mas porque ele não é a ordem da alegria, ele é a base da alegria. Ele é a base para você entender aquela ordem, aquelas ordens. Então a Bíblia nos ordena a ser felizes em Deus, a ser cheios de alegria, a não andarmos ansiosos. Por exemplo, Filipenses 4:1, alegrai-vos no Senhor. Ou Romanos diz assim, alegrai-vos na esperança. Ou o Salmo 67:4, que as nações se alegrem em Deus. Ou o Salmo 32:11, seja feliz no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Está vendo? Está comandando sentimentos. Agora, a pessoa disse, como é que Deus pode mandar eu ter sentimentos? Eu não posso produzir sentimentos. Essa pessoa não conhece o Evangelho. É óbvio que ela tem uma visão quando fala da sua ansiedade, do seu medo, da sua falta de paz, da sua falta de alegria. Ela está usando a cosmovisão de um homem que não conhece o Evangelho. Por quê? As emoções realmente não funcionam dessa maneira. Não adianta você dizer para alguém triste, olha, você encontra alguém triste e fala assim, pô, fique feliz, aí a pessoa, então vou ficar. Isso realmente não funciona. E nem aqui. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Como as nossas emoções funcionam? Ela funciona da mesma maneira que, por exemplo, se a tua família viajou e o avião que eles estavam voltando caiu, ou se eles bateram de carro, e você recebe a notícia, você fica arrasado. É isso, está vendo? Uma notícia produz alegria e produz tristeza. Um fato, são fatos. Ou então lá estava sua esposa, seus filhos, então seu amigo, enfim, alguém que é importante para você. Se eu chego para você e disser assim, poxa, não fique triste porque a tua família morreu num desastre aéreo, ou porque morreu num desastre de carro, você não vai deixar de ficar triste. Você não vai ficar, poxa, não fique triste. Isso realmente não funciona. Agora, se eu chegasse para você e dissesse assim, olha só, eu acabei de entrar em contato com o pessoal da companhia aérea, o avião, que eles não era aquele avião, eles não estavam naquele avião, eles estão vivos. Você ia ficar o quê? Feliz. É um fato que nos faz ficar feliz. Ou seja, você estava triste, você vai ficar feliz por causa de um fato que muda. Então, fatos, verdade, é isso que muda a emoção. São fatos que mudam a nossa emoção. É claro que nem todos os fatos vão mudar as suas emoções. Por exemplo, se fosse uma batida de carro ou a queda do avião, falasse para você assim, não fique triste, eles morreram instantaneamente. Isso não deixa você feliz. Eu estou tentando te consolar, tentando mostrar a você que não foi muito sofrimento assim. Um avião, quando cai, as pessoas morrem. O carro bateu tão violentamente que eles morreram na hora. Então é óbvio que isso não vai mudar as suas emoções, porque o fato ainda é que eles morreram. Agora, também o fato não muda a sua emoção quando eles são verdade, mas você não acredita, não é? Então, como eu posso obedecer o comando de Deus de me alegrar? Essa pessoa está dizendo, eu não tenho fatos, eu não tenho uma notícia que faça isso. Tudo que me domina é o fato de que eu não tenho o que eu quero. Cobiça. É por isso que eu estou ansioso, é por isso que eu estou sem paz, é por isso que eu não consigo parar de ficar ansioso, é por isso que eu não consigo me alegrar, é por isso que eu não entendo quando Paulo disse alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai, ou então não andeis ansiosos. Eu não tenho fatos. Se esses problemas meus tivessem resolvido, eu não ficaria ansioso. Se eu recebesse tudo o que eu quero, eu não ficaria triste. Mas eu não recebo. Isso é cobiça, isso é glutonaria. Isso você era capaz de ficar insatisfeito no Éden, como nós vimos. Então, se eu disser isso, é a realidade das pessoas. Agora, se existem fatos, mas você não acreditar, também não adianta. Por exemplo, se eu falar para você assim, olha, eu soube que a tua família não estava no avião, e você pensa assim, você está falando isso só para querendo me consolar. Eu liguei para eles e eles disseram que eles estavam no avião. Se você não acredita nos fatos, mesmo que eles sejam verdade, eles também não produzem alegria. Eles também não produzem essa realidade. Então, o ponto de Romanos para nós, e de toda a Bíblia, esse é porque é o mais glorioso evangelho. O evangelho produz essa alegria.
não é? Que Paulo está dizendo, essa coisa que vence aquilo que ele diz, não andeis ansiosos. Você pode não crer esses fatos, não crer na realidade deles, porque esses fatos não são decisivos na sua vida, porque outras coisas são decisivas na sua vida. O nome disso é cobiça. Então, não é que a Bíblia está falando para você fazer algo não baseado em nada, eu vou produzir uma alegria porque Deus está mandando produzir alegria. Não, você não entendeu nem o Evangelho, nem a própria situação do seu coração. Então, o Evangelho é essa notícia sobre todas as notícias, sobre todas essas coisas que eu falei, por exemplo, só aqui em Romanos 8, uma coisa sobre a outra, que são todas gloriosas, infinitamente maiores do que qualquer notícia que você podia ter no mundo que produz alegria em alguém. Então, esse capítulo deixa claro que na minha carne eu não posso me alegrar nisso. Nenhum homem natural sequer acha que esses fatos são gloriosos. Nenhum homem natural tem prazer em Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para um homem sem o Espírito Santo, um homem natural, isso não faz ele feliz em nada. Esse fato para ele é irrelevante. É óbvio que Paulo está falando com homens e mulheres regenerados. Esses são os maiores fatos do mundo, não só para quem é regenerado, para todos os homens, porque todos os homens um dia vão estar diante deles, e eles são decisivos, mas eles não acreditam nos fatos. Alguns dizem que acreditam como cristãos, mas não acreditam de fato, porque não é desses fatos que a vida deles depende. É por isso que ele acha que o apóstolo Paulo está pedindo para ele criar coisas, sentimentos em cima de nada, quando na verdade só notícias e fatos e verdades podem realmente produzir sentimento. Então é por isso que o Espírito Santo é proeminente nesse capítulo. Você não pode se deleitar nos fatos de Romanos 8, que é a base do comando de Paulo em todos os lugares, por exemplo, sem o Espírito Santo. E se você não saborear isso como verdade, você não pode ter alegria. Você não pode entender Paulo preso dizer alegrai-vos no Senhor, porque você está pensando, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquela coisa, eu não tenho isso, eu estou feliz. Você vê, essas coisas pequenas, isso é cobiça, isso é pecado. Isso é essencialmente a negação do primeiro mandamento, que é ter Deus sobre tudo, como a fonte dessas coisas. E se você ouvir que um amigo, ele não morreu não, mas aquele cara você não se interessava por ele, isso não causa nenhuma alegria. Você, legal, não morreu, que bom, né? Ficou vivo. Você até acredita que aquilo é verdade, mas que não faz diferença para você. Mas não seria assim. Então, isso não aumenta a sua alegria. A Bíblia diz que a inclinação da carne é a morte. Então a morte espiritual é uma cegueira, uma insensibilidade para a glória dos fatos, sobre o ser infinito que Deus é, a glória da graça dele manifestada em seu Filho. É por isso que o Espírito Santo é decisivo na carta aqui do capítulo 8. É por isso que a ordem alegrai-vos sempre no Senhor é uma ordem para homens regenerados. É uma ordem para a qual essa carta, você vê, Tindeiro vai ser queimado na fogueira, mas ele diz, olha, não há como nós estudarmos o suficiente em Romanos, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão profundo, não, você vai ser queimado, não, você não está entendendo, eu vou ser queimado porque traduzir Romanos para o inglês, esse ser queimado não é totalmente diferente, Cristo é revelado de uma maneira incrível em Romanos, e agora Romanos está na mão da rapaziada, pelo campo da Inglaterra. Eu ser queimado, é por isso que Paulo diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. É por isso que ele faz as declarações mais incríveis em Filipenses. A Bíblia está falando sobre homens regenerados. Mas não é que nós temos que nos alegrar em fato nenhum, sem nenhuma base, produzir um sentimento do nada. Não, deve haver fatos, mas só esses fatos não são suficientes. Se alguém aqui, ou na igreja, no mundo, ouve esses fatos e diz, isso é verdade. Sem o Espírito Santo, os fatos que são verdade não produzem nada. Porque você não tem que realmente crer nesses fatos, você tem que ver esses fatos como as maiores coisas do mundo. Então a palavra Espírito, se referindo ao Espírito Santo, aparece 30 vezes no livro de Romanos, 30 vezes. Mas 20 vezes é no capítulo 8. Então o Espírito Santo, a palavra aparece 30 vezes em todo o livro de Romanos, mas dessas 30, 20 vezes é no capítulo 8, que é o capítulo mais profundo, que dá a base de toda alegria.
de todo prazer, de todo deleite. E dessas 20 vezes que aparece no capítulo 8, 15 são os 16 primeiros versículos. O Espírito Santo tem a realidade proeminente em Romanos 8. Você não pode ver Deus sem o Espírito Santo, você não pode se deleitar em Deus. A mente sua sem o Espírito Santo é inimiga de Deus. Realmente esses fatos não têm valor nenhum. O sangue, o Calvário, não tem. Ah, que bom, realmente Jesus era maravilhoso, mas não produz nenhuma alegria. Você não pode dizer como Paulo diz lá em Filipenses: por Cristo, por quem, qual eu perdi todas as coisas, mas considero tudo isso esterco, cocô, perto do que eu ganhei, Cristo. Você vê, ele tem uma base para alegria, ele não está tirando a alegria do nada. A Bíblia está mandando me alegrar, mas eu não consigo me alegrar. Está mandando eu não ficar ansioso, mas eu não posso produzir não ansiedade. Está mandando eu ficar em paz, mas eu não posso produzir paz. Isso é um absurdo. A Bíblia nos dá fatos, só que esses fatos somente sem esses fatos não é possível, mas só com fato não é possível, porque você precisa do Espírito Santo. Então esse capítulo está cheio, 20 vezes das 30 aparece aqui nas 16, e 15 nos 16 primeiros versos, porque esse capítulo foi escrito para sustentar a sua alegria invencível, para sustentar todos esses apóstolos que foram assassinados no mundo, para João escrever lá de Pátimos preso, aqui eu, vosso companheiro nos sofrimentos, e cheio de gozo, de alegria, por causa do poder do Espírito Santo, que abre nosso coração para ver a beleza de Deus na face de Cristo. Então é por isso. Então o Romanos nos dá várias pistas, nós temos alguns minutos, de como isso funciona. Por exemplo, Romanos 5,5 diz: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem o Espírito Santo sente o amor de Deus derramado. Essas coisas são reais. O amor de Deus, nenhuma condenação a mais sobre os que estão em Cristo. O amor de Deus está derramado em mim. É isso que produz, são fatos que produzem alegria. Não é tirar a alegria. Como é que eu posso simplesmente me alegrar? Óbvio que não. Um homem lá fora, que é guiado pela sua cobiça, eles nunca, porque é o vício pelo excesso, o homem nunca, mesmo lá, que ele tenha, que ele não está satisfeito com a porção que o matrimônio lhe dá de sexo, mas ele nunca vai ficar satisfeito. Não, é uma questão de, essa é a essência da cobiça. Ele não está satisfeito com a sua conta bancária, nem com sua roupa. Ele não pode entender o que Paulo diz: tendo o que vestir, o que comer, fiquem satisfeitos, porque não é uma questão de estar satisfeito na roupa, é uma questão de gente satisfeita, e gente que o desejo por essas coisas boas que Deus dá, não são o cão que abana nós somos a cauda. Não, desejos bons e coisas boas são simplesmente a cauda. Nós estamos no controle deles e não eles de nós. Porque quando estamos é cobiça. Em outras palavras, a verdadeira emoção da esperança é despertada pelo Espírito Santo que habita em nós e dá a sensação de que nós somos amados por Deus. E o Espírito Santo que foi derramado, derrama esse amor em nossos corações. Nós experimentamos e sentimos que somos possuídos pelo amor de Deus, e isso é uma alegria plena. Então Romanos 8 atinge o seu auge dizendo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é a efusão do Espírito. Romanos 5,5 diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, fatos que são espetaculares não vão ser só espetaculares, vão ser espetaculares para nós, em nossos corações. Nós não vamos ouvir nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, como se isso fosse uma coisa remota, lá longe, que não tem nada a ver com o nosso dia a dia e que não produz a alegria vencedora em nós. Ele nos dá essa alegria, Ele desperta essa esperança, Ele faz nós acharmos que as tribulações são leves e momentâneas. Ele que faz isso, é o Espírito Santo. Em segundo lugar, em Romanos 14,17 diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você está vendo? O mínimo que nós podemos dizer a partir disso, sabe, é que há
essa surpreendente alegria, a marca do reino de Deus. O reino de Deus é alegria. É por isso que Paulo está ordenando lá as pessoas, alegrem-se do seu. Ele não está dizendo para alguém tirar isso do nada, eu vou ter que me alegrar, mas por que eu não vou me alegrar? Eu não estou me sentindo nada para me alegrar. Ele está falando sobre essas pessoas, habitadas pelo Espírito, que foram levadas para esse capítulo 8 de Romanos, para todas essas realidades, sabe? Ele está dizendo, o Espírito, o reino de Deus, o Espírito de Deus em nós, o reino, a característica desse reino, é que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quando ele diz, não andeis ansiosos, é por causa disso. Ele não está dando uma ordem para você simplesmente produzir não ansiedade, produzir paz, ficar contente, não. Ele está dizendo, isso é o que acontece quando essas notícias são verdadeiras, e elas são verdadeiras não só no conhecimento, mas internamente, porque o Espírito Santo habita naqueles que Deus regenerou. Então a alegria em Deus não é nativa no homem natural, ela é alienígena. Nós não nos alegrávamos nessas coisas, nós vivíamos pelas concupiscências do engano, então vivíamos insatisfeitos, como todo mundo. Mas agora o Espírito Santo, isso é nativo, agora que ele habita em nós, essa alegria natural, é o novo ar que nós respiramos, porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações, ele remove a nossa cegueira, o véu que estava sobre nós é tirado, nós contemplamos Deus na face de Cristo, nós nos enchemos de alegria, isso é real. São fatos, são verdades, e fatos produzem emoção, produzem sentimento, esses são os maiores fatos. Não há nenhum outro fato que possa trazer algo que possa parar o que esses fatos produzem, porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E em terceiro lugar, em Romanos 15, 13, diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em fé, para que abundeis em toda esperança pela virtude do Espírito Santo. É isso, sabe, vos encha de todo gozo e paz, é isso que o Deus da esperança encha vocês de alegria, essa é a alegria invencível. Assim nós experimentamos o poder do Espírito Santo e nos enchemos da esperança da glória de Deus, e aí nós podemos nos gloriar em qualquer coisa, justificado por Romanos 5, justificado pois pela fé temos paz com Deus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esses fatos são tão grandes, e o Espírito Santo faz isso tão real para nós, mas não nos gloriamos somente nisso, nos gloriamos também nas tribulações. Você vê, é por isso que Paulo estava ordenando aquilo, por causa de fatos, de realidades que Deus fez e que se tornaram claras para nós pelo Espírito que habita em nós. Então ele é o Deus da esperança e desperta a fé nesses fatos gloriosos que são reais para nós. A emoção da paz, de não andar ansioso, de vencer a ansiedade, de estar contente com as coisas, ela não vem do nada. Ela vem de fatos muito maiores do que aquilo que estava produzindo a sua ansiedade, de fatos muito maiores do que estava tirando a sua paz, de coisas. Você pode olhar para a coisa que mais pode tirar a paz do homem no mundo, e você vai te dizer, isso é uma leve e momentânea tribulação, não tem, só pode aumentar o peso de glória daquilo que está preparado para mim. Isso é o que o Evangelho faz. Você vê, Paulo não está dizendo que você deva tirar um sentimento do nada, ele está falando sobre fatos, e esse capítulo começa com o foco do trabalho do Espírito Santo, porque só o Espírito, com essas verdades, e ele habitando em nós, fazendo essas verdades reais para nós, nos dá a base dessa alegria invencível, e você começa a ver e saborear, e partilhar, e mostrar a glória de Deus para o mundo, e você vê, o capítulo que nos dá a maior base de alegria, não tem ordens para a alegria, mas porque esse como Tyndale diz, é a essência do Evangelho, agora todas as ordens são baseadas no Evangelho. Paulo está falando para homens, para os quais essas coisas são verdade. Se essas coisas não são verdade para um homem, é óbvio que é ridículo, porque esse homem se alegra se tudo estiver certo, mas tudo nunca vai estar certo. Ele é guiado por cobiças, ele tem uma fome que nunca pode ser satisfeita, da concupiscência, porque ele quer um pedaço, por mais que ele tenha um pedaço, é um pedaço de um todo finito. Então, quarto, para encerrar, Paulo diz no versículo 18, eu considero que as aflições deste tempo presente não são
não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Em Romanos 5:2 diz: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ele nos mostra o panorama da beleza, de todas as perfeições de Deus. Por isso que Paulo pode estar na cadeia e estar alegre, por isso que ele diz: eu estou satisfeito, eu aprendi a estar contente. Quem faz isso é o Evangelho. Não andem ansiosos, eu não estou ansioso aqui na cadeia. Tende paz em vossos corações, aprendam a estar satisfeitos. Ele não está falando isso no vácuo, não está falando para você criar. Se o teu coração é igual ao do mundo, é óbvio que as ordens dele não fazem sentido. É óbvio que eu vou dizer: como é que a Bíblia pode mandar eu ficar alegre se eu não tenho nenhuma razão? Eu só tenho a razão para ficar triste. Essa pessoa não está falando sobre o Evangelho. É óbvio que Paulo não está falando com ela. Ela está dizendo como se fosse um absurdo. A Bíblia está me mandando um absurdo: produzir uma alegria, produzir sentimento. Não, só fatos produzem sentimentos de alegria. Quando alguém diz para você: tua família que você achou que estava morta está viva, pronto, você fica feliz. É um fato, é uma grande notícia. E a Bíblia nos leva a esses fatos, não apenas ver e saborear a beleza das perfeições de Deus, mas a Bíblia diz que você não vai só ver e saborear a beleza infinita de Deus para todo sempre, mas você vai fazer parte, você agora é parte dessa glória. Ele nos predestinou, diz o versículo 29 do capítulo 8, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Não é só que nós vamos nos gloriar nessa perfeição da glória de Deus, nós vamos fazer parte dela, nós vamos ser uma perfeita expressão dessa glória. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, que a Bíblia diz que é o quê? Que é a imagem de Deus, em 2 Coríntios 4:4, ou em Hebreus 1:13, ele é o esplendor da glória do Pai. Ou como Jesus falou em Mateus 13:53, os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Então a maior alegria não é apenas ver a glória de Deus, que é totalmente satisfatória para nós, desfrutarmos e crescermos uma visão cada vez maior dela para todo sempre, mas é que nós vamos compartilhar. Ele compartilhou a glória dele conosco mesmo, isso é maravilhoso. A Bíblia diz assim em 1 João 3:2, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Paulo está dizendo assim, em 2 Coríntios 3:18, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados na mesma imagem que ele, de glória em glória. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem gloriosa que nós estamos vendo nele. Então o Filho de Deus não só quer ver o seu Pai, ele quer ser como seu Pai. Nós não só vemos Deus, nós queremos ser santos como ele é santo, e a Bíblia diz: vocês vão ser. Esses são os fatos. O Filho de Deus não quer ser, dizer, olha como Deus é santo e perfeito. Eles querem ser como o Pai. E ele diz: é isso. Ele não quer só admirar a pureza de Deus, ele quer ser puro. Ele não quer só admirar que Deus odeia todo mal, ele quer também odiar assim todo mal. Nós queremos compartilhar dessas características maravilhosas. E Deus diz: vocês vão. Paulo diz: pelo poder do Espírito Santo, nós faremos parte disso para sempre, nós vamos fazer parte dessa glória. 2 Tessalonicenses 1:12 diz: para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. O nome dele vai ser glorificado em nós e vocês nele. É isso, ele vai ser, não é só nós que vamos ser glorificados nele, ele vai ser glorificado porque nós vamos expressar essa glória dessa forma. Deus será plenamente glorificado em nós quando nós mais gloriosamente, sem pecado, radiantes e satisfeitos totalmente nele, irradiarmos a glória dele para sempre. Fatos. Não é um passo maior que esse nós imaginamos, mas Paulo dá um passo maior. Ele diz a coisa mais incrível. Ele diz que o mundo que geme sobre o pecado agora, ele geme porque ele tem uma esperança de que vai ser liberto, e ele vai ser liberto com a glória dos filhos de Deus. Ele geme na esperança, e ele vai ser libertado através disso. Isso é maravilhoso, é mais do que nós podemos esperar, porque nós podemos esperar que um dia, quando todo o universo for restaurado, nós vamos de fato ficarmos completamente cheios de alegria, porque nós vamos estar no mundo perfeito. Mas a Bíblia não diz isso. Paulo está dizendo algo muito maior do que isso.
Ele diz: a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos. Ele está dizendo o seguinte: é a liberdade da glória do que fez em vocês que vai ser impulsionado e mudar todo o universo. Não é o universo sendo modificado e aí vocês vão desfrutar. Não, é o contrário. É a glória da obra de Cristo em vocês que vai redundar na glorificação do universo inteiro. Vai ser, cada mundo e galáxia vai ser restaurado por aquilo que agora já é a realidade em vocês, e quando se tornar realidade plena em vocês, isso vai irradiar a partir de vocês, e o mundo inteiro vai ser restaurado da glória que flui a partir de vocês. Não o oposto. O universo material é trazido para a liberdade. Para que liberdade? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que glória? A glória do plano eterno de Deus que foi feito na igreja para mostrar a sua glória infinita. Quando essa glória infinita for mostrada através de nós, o universo inteiro vai ser restaurado através dessa glória. Isso é maravilhoso. Isso é mais do que nós podíamos imaginar. No final, quando a grande história da redenção estiver totalmente completa, tudo que Cristo fez estiver completamente revelado em nós, então a partir de nós, essa glória vai fluir e o mundo inteiro, todo o universo vai ser liberto do seu cativeiro, a partir da glória que Deus, daquilo que Deus fez em nós, porque agora os homens fazem parte, toda a glória de Deus, a expressão perfeita da glória de Deus está em Cristo, mas agora a igreja está em Cristo, é o corpo de Cristo, faz parte dessa glória, é coerdeira com Ele. O que mostra que o universo não vai simplesmente declarar toda a glória de Deus. A Bíblia diz: os céus manifesta a glória de Deus, essa é a realidade. Mas a Bíblia diz que é mais do que isso agora. Agora, a glória de Jesus Cristo como Redentor, a glória da sua obra que redimiu um povo, que comprou de novo um povo, que fez desse povo a imagem de Deus, vai ser irradiado em todo o universo. E o universo vai agora expressar a glória de Deus, expressando a glória de tudo que Ele fez em nós. E é para isso que o universo existe. Ou seja, é a transformação da igreja que vai mudar o universo, e não a transformação do universo que vai criar para nós a glória. Então, isso é grande demais, todo esse capítulo. É por isso que Tindeiro disse: olha, não há como, nós podemos ficar estudando Romanos e a vida inteira, e para sempre nós vamos estar espantados. É isso que desperta a alegria. Esses são os fatos. Paulo disse: aquelas pessoas que têm isso, que têm o Espírito Santo, é para essa pessoa que está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Essa pessoa nunca diz assim: mas em que eu vou me alegrar? Eu estou triste, eu vou ter que produzir. A Bíblia está me mandando produzir alegria. Não, está falando com essas pessoas. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Filipenses 4:4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças apresentem vossos pedidos a Deus em oração. Não digo isso, Filipenses 4:4, depois 4:6, depois 4:11 e 13, que aquela pessoa estava com dificuldades de não entender como a Bíblia ordena ficar alegre, ordena não ficar ansioso, ordena ter paz. De onde eu vou tirar isso? Essa pessoa não entende o Evangelho, a grandiosidade do que o Evangelho é. Porque pessoas podiam cantar indo para a morte. A Bíblia diz assim em Filipenses 4:11 e 13: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É isso que o Evangelho faz. Paulo está dizendo para essas pessoas que tem esse coração, a habitação do Espírito Santo, em que Romanos 8, por exemplo, é a realidade, são os fatos da sua vida. Alegrem-se no Senhor, se regozijem em Deus, não andem ansiosos. Você sempre tem fatos muito maiores, e sempre é fato que produz alegria, fato que produz, porque você está dizendo o quê? Eu estou com medo, eu estou ansioso, ou eu estou, porque por causa de fatos, não é? Então, a Bíblia não manda você ter alegria sem fatos. Ela te dá os maiores fatos, e ela diz que o Espírito Santo habita em nós, para nós olharmos e contemplarmos a grandiosidade desses fatos, e isso produz em nós o que Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre.
Vocês podem viver com o que vocês tiverem, porque essas coisas boas da vida não são o cão e nós o rabo que somos abandonados por elas. Nós somos. E essas coisas não são, então, cobiças e concupiscências, são só coisas boas que Deus nos deu. Se isso foi tirado de nós, família, casamento, dinheiro, roupa, liberdade, nós temos fatos maiores que esses para continuar nos alegrando em Deus, como Paulo na cadeia. Nós temos essas realidades, fatos maiores, eles que produzem, sempre é fatos. Ele não manda a gente ter alegria vindo do nada, e nem é diferente das outras alegrias que tênues da vida, sempre são fatos que produzem. Então, ele está dizendo, são esses os fatos que dominam a nossa vida, e é por esses fatos, e pelo Espírito Santo que está em nós, e que testifica essas verdades, de que nós somos filhos de Deus, clamando Abba Pai, de que o Filho está à direita do Pai intercedendo por nós, de que o Espírito está em nós intercedendo, de que o Pai tem um plano, de que o Pai tem uma corrente eterna, inquebrável, aqueles que Ele conheceu, predestinou, chamou, glorificou. Fatos. O Espírito Santo abre nosso coração, nossa visão para esses fatos. Eles são tão gloriosos que todos os outros fatos da vida não podem ofuscar esses fatos imensos, de tal maneira que esses fatos produzem essa alegria, essa vitória sobre a ansiedade, e nos dão paz em meio à tribulação. Nós achamos que elas são só leves e momentâneas, nós nos gloriamos nas tribulações. É por isso que Paulo diz, não andeis ansiosos. Você vê, não é baseado em nada. Se nós quisermos tentar interpretar a Bíblia, mas deixarmos que a psicologia secular nos interprete, nós estamos num caminho sem possibilidade de sucesso. A Bíblia nos interpreta, e aí então nós somos levados pelo Espírito a olhar para a palavra de Deus, e nós temos fatos para que tudo isso que a Bíblia diz seja realidade em nós, e para sabermos a diferença entre cobiça e desejos que não são pecaminosos, porque nós nos tornamos especialistas. O mundo não sabe nada a respeito disso, mas nós somos como os esquimós, que tem 12 palavras para a neve. Nós sabemos o que é cobiça e o que é um desejo que honra a Deus. Nós sabemos o que é desfrutar de coisas boas que Deus nos deu, e sabemos quando elas expressam cobiça e pecado. E quando elas fazem isso, elas vão nos levar a achar que elas são os maiores fatos da vida. Então elas vão nos levar à ansiedade, ao medo e à insatisfação que não tem fim. Ou então nós temos esses fatos vencedores. Vamos ficar de pé, vamos cantar para encerrar esse culto. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo, Jesus Cristo, meu Senhor. Santo, Santo.